Aqui a presença do Espírito Santo e o Cordeiro de Deus está entre nós. Mantenham-se assim, permaneçam assim, não mudem e avancem sempre até os confins da terra, fazendo missões, de acordo com Atos capítulo 28 e versículo 31, que complementa: sem impedimento algum. Foram as últimas palavras de Lucas ao registrar os Atos dos Santos Apóstolos. Nesta manhã, sempre com a ajuda de Deus, trataremos do seguinte tema: espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Para tanto, selecionamos 3 textos. O primeiro encontra-se na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 2. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada sua própria consciência. A segunda leitura encontra-se em Atos dos Apóstolos, capítulo 6 e versículo 4. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E o terceiro encontra-se em Tito, capítulo 2, versículo 1. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Que partícula adversativa abençoada. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Pastor Cornélio, ancião, presidente, que Deus o abençoe. Membros do Santo Ministério, queridos obreiros de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ontem, durante a nossa prédica, tentamos alertar a igreja, e eu creio que conseguimos fazê-lo, acerca da urgência destes últimos dias. Não podemos nos enganar. Em breve, a última trombeta há de estrugir, deflagrando o arrebatamento da igreja. Vivemos no período, voltamos a enfatizar, vivemos o período pré-tribulacional. É bem provável que o anticristo encontre-se em algum lugar, provavelmente na Europa, aguardando apenas o seu momento de manifestar-se. Ele ainda não o fez, porque, segundo o apóstolo Paulo, ou melhor, conforme o apóstolo Paulo, há uma força, há um poder que neste momento o detém: a igreja, a noiva do Cordeiro, os santos, aqueles que professam e andam de acordo com a sã doutrina. E conforme afiançou-nos nosso Senhor, as portas do inferno não hão de prevalecer contra a igreja. Isso significa que nós forçaremos as portas do inferno até levar o santo evangelho até os confins da terra. Não podemos ficar parados. Não nos detenhamos. Não é hora, queridos irmãos, de
empreendermos grandes construções, torres de Babéis, obras faraônicas. Não, senhores. O momento é para enviarmos missionários a todos os confins da terra, porque é a ordem de nosso Senhor. E se Ele manda, obedecemos. E se Ele ordena, curvamo-nos ante a sua soberania, o seu poder e o seu império. Não podemos mais criar aqui neste mundo reinozinhos particulares. A maioria iníqua, perversa, apóstata, mentirosa e que serve apenas para uma coisa: introduzir Satanás em nosso meio. E a nossa luta, queridos pastores, querido anjo desta igreja, não é uma luta meramente contra a carne e o sangue. É uma luta mais renhida, mais perversa, mais dura, uma luta sem quartel, uma luta que não podemos prevalecer e não prevaleceremos com as armas carnais. Não é com a nossa força, ou a nossa eloquência, ou a nossa sabedoria, ou com os nossos diplomas, ou com os nossos mestrados e doutorados. Não. O diabo não teme os nossos títulos. O diabo não teme os nossos avanços acadêmicos, porque vem ele fazendo teologia desde o momento em que fora criado pelo Senhor. Alguém disse que ele é o mais astuto de todos os teólogos. A nossa luta, ou as nossas armas, residem, em primeiro lugar, conforme diz o irmão Pedro, em primeiro lugar, na oração. Isso significa, queridos obreiros, que nós temos de ser o exemplo na oração, na intercessão, no falar com Deus, no comungar com o Senhor, em rogar com todas as lágrimas que temos para que o Senhor intervenha urgentemente em nosso país em um grande avivamento espiritual. Queridos, Satanás, em várias ocasiões, tentou tomar o nosso país, apossar-se de Brasília, de nossos palácios, de nossos poderes constituídos. Só não o fez, porque há um remanescente em nosso país que teima em orar, em santificar-se, em buscar a Deus, em chorar para que a nossa nação não seja entregue de uma só vez a Satanás. O Senhor permitiu que, historicamente, vivêssemos este momento como alerta. E o seu alerta é: orai, jejuai, santificai-vos, porque a vossa nação corre perigo. Não pensemos nós, queridos obreiros, que manteremos a nossa nação salva elegendo senadores ou governadores
ou prefeitos, ou vereadores, ou deputados estaduais ou federais. Mas e se tivermos um representante na Câmara Alta, no Senado, ou na Câmara Federal, ou mesmo na presidência, o nosso país estará salvo? A nossa nação estará salva quando tivermos milhões de intercessores representando esta igreja, representando o povo de Deus perante o Senhor, perante o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Volto a repetir: salvaremos a nossa nação. E vou dizê-lo da forma mais prudente e mais cuidadosa possível. Estaremos salvos. Salvaremos a nossa nação. Salvaremos os poderes constituídos quando nós, servos do Senhor, estivermos não na frente dos quartéis, gritando, esberrando slogans, clamando pelo exército. Os senhores sabiam que há militares comunistas? Sabiam disso? Então, por favor, igreja, gritemos não pelo exército, mas encerremo-nos em nossas casas, em nossas igrejas, em nossos quartéis, gritando pelo Senhor dos Exércitos. Porque em um movimento deste, Satanás, como é astuto, tem os seus infiltradores, os seus agentes, e Satanás aproveita para deslustrar, para atacar a noiva do Cordeiro. A nossa principal arma está aqui. Está aqui. Eu não gostaria de ver o santo ministério politizado. Eu não gostaria de ver um homem de Deus chamado a pastorear, a apregoar o santo evangelho, deixando de lado a sua vocação para agora candidatar-se a um cargo eletivo. Você, querido irmão, foi eleito para proclamar o santo evangelho, para apacentar as ovelhas de nosso Senhor, e não a honra tão alta, tão sublime, tão elevada e tão enaltecida como ouvir a voz de nosso Senhor. Em primeiro lugar a Pedro: apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeirinhos. Por conseguinte, nós estamos em uma luta espiritual muito grande, renhida. É uma batalha sem quartel. Por esse motivo, Pedro manda-nos, usado pelo Espírito Santo, a que perseveremos em oração. E perceberemos neste tópico primeiro, que há muitos ataques contra a oração. Abriremos as nossas Bíblias agora em Daniel capítulo 6 e versículo 7. Leiamos a palavra.
Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores, tomaram conselho a fim de estabelecerem o edito real e fazerem firme este mandamento: que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. O interessante nesta passagem bíblica é que a oração de Daniel o incomodava. Embora homem de estado, embora servidor direto de seu rei, tinha Daniel uma agenda de oração inflexível. E todos os dias, 3 vezes ao dia, eis que Daniel, à semelhança de Davi, estava encerrado em seus aposentos a orar, a interceder, a clamar, a derramar todas as suas lágrimas diante do Deus de Israel. E os seus adversários políticos sabiam muito bem que ele, Daniel, em todas as coisas, era um homem de comprovada excelência. Então, como poderiam eles achar algum defeito ou alguma falha em Daniel, o santo profeta do Senhor? De que forma? Então, urdiram eles esse projeto maligno. É claro que, administrativamente, não encontraremos em Daniel uma mínima falha sequer, porque em tudo esse ancião, e ele já tinha mais de 80 anos, em tudo esse ancião, ele já estava concluindo o seu ministério, em tudo esse ancião, ele estava para ser recolhido pelo Senhor. Em tudo esse ancião, e desde a sua juventude jamais parara de orar, em tudo esse ancião dava exemplo de clamor e intercessões. E os seus adversários disseram: então nós teremos de surpreendê-lo em sua piedade, oração, intercessões, clamores, em sua profunda comunhão. E declararam, ou melhor, e levaram o rei Dario a decretar aquele maldito edito ou decreto para que Daniel não mais orasse. Mas eles sabiam perfeitamente que, conquanto aquele decreto fosse urgente, Daniel jamais deixaria de orar. E de fato, aqueles seus adversários, vigiando-o dia e noite, surpreenderam-no a orar, a clamar, a falar com o seu Deus. 3 vezes ao dia ele orava. A história todos conhecemos. Não aceite, anjo da igreja, semelhante decreto. As primeiras horas de seu dia, de sua jornada diária, têm de ser dedicadas à oração, ao estudo da palavra de Deus, ao esboçamento de sermões, mensagens e estudos bíblicos. Não aceite semelhantes decretos, porque muitas vezes, os nossos adversários espirituais tentam armar a nossa agenda para que não sobre-nos tempo para orar, jejuar e estar com Deus e falar com o Senhor. O nosso primeiro compromisso
é como a oração. Eu até diria, e vou fazê-lo com muito temor, as primeiras 5 horas do dia, para um anjo da igreja, é estar fechado com o seu Senhor, em seu gabinete. Então, não nos arrumem, por favor, agenda com o presidente da República, porque nesta hora eu estarei falando com o Criador dos céus e da terra. Não nos arranjem, por favor, uma agenda com este ou com aquele legislador, porque nesta hora eu estarei a falar com o dono de todas as legislações. Não nos arrumem, por favor, uma agenda com este ou com aquele juiz, porque a estas horas eu estarei a falar com o juiz de toda a terra, com aquele que já está preparando o juízo final. Não nos preparem, por favor, uma agenda neste período, com este ou com aquele famoso, porque neste momento eu estarei falando com aquele que, ao erguer os braços, atraiu todos a si, Jesus Cristo, nosso Senhor. Queridos obreiros, eu sei que todos os senhores amam o seu pastor, amam-no muito. Então faça com que, neste período, esteja ele falando com o Senhor. Hajam como Josué, enquanto Moisés estava falando com o Senhor face a face, lá estava Josué guardando-lhe a tenda, para que ele não fosse interrompido. Porque é da resposta às orações deste varão que a igreja será preservada e chegará ao céu. Mas além disso, nós pastores enfrentamos uma dificuldade muito grande. Vejamos aqui Daniel capítulo 10, versículos 12 e 13. Então me disse, ou seja, então disse o santo anjo ao santo profeta. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Que situação difícil. Daniel, além daqueles 3 períodos de oração, estava agora em uma batalha de clamor e de intercessões muito intensa, e não sabia porque resposta alguma vinha-lhe do céu. Acontece que desde o primeiro dia em que ele se pôs a humilhar, a buscar ao Senhor e a derramar a todas suas lágrimas perante o altar, as suas orações já eram ouvidas, mas a resposta ainda não havia chegado. A resposta ainda não veio, não chegou, mas a sua oração já foi ouvida. A sua oração já foi ouvida. A sua oração já foi ouvida.
Mas por que a resposta ainda não chegou? Porque neste momento trava-se nas regiões celestiais uma guerra tremenda, renhida, sem descanso, sem quartel. Porque Satanás sabe muito bem que o seu clamor provocará em nosso país um grande avivamento espiritual e fará com que a nossa nação seja resgatada com mão forte e poderosa das garras de Satanás. Vejam, os príncipes da Pérsia, não o rei, os príncipes da Pérsia, não os seus governantes materiais, os príncipes do império da Pérsia, demônios, anjos altamente instruídos, haviam sido destacados para impedir que o povo de Israel voltasse à sua terra. Era algo incompreensível, mas Daniel continuava a teimar em orar, e devemos ser teimosos ou perseverantes em oração. A resposta não veio, não importa, estou a orar. O Senhor ainda não abriu os céus, não importa, estou a clamar. O Pentecostes, como nós queremos, ainda não aconteceu agora, não importa, estaremos assentados, porque em breve o que há de vir virá e não tardará. Irmãos, Satanás com os seus anjos, todos eles bem instruídos, queriam fazer com que o povo de Israel fosse destruído e não voltasse mais à sua herança. Mas Daniel diz que neste período de 21 dias, estava ele em profundo jejum, para que o Senhor lhe ouvisse a voz, e de fato a voz já lhe fora ouvida. No entanto, a resposta ainda não lhe havia chegado, porque um demônio de grande força se interpusera entre o anjo que lhe trazia resposta e os céus. E o anjo batalhou durante 21 dias, até que o Senhor destacou Miguel, cujo nome em hebraico significa quem é como o Senhor, para ajudar aquele mensageiro. E assim Daniel pôde receber a mensagem do Senhor. Ou, noutras palavras, o povo de Israel estará salvo, já está salvo, e tudo quanto prometia aos santos patriarcas cumprir-se-á. Os irmãos perceberam como a nossa luta é espiritual? Certa vez, eu estava orando em favor das nações, de repente, ouvi como que uma voz: por que você está orando pelas nações? Quem é você? Um político? Um diplomata? Um especialista em geopolítica? E naquele momento, eu respondi ao diabo: a oração de um justo pode muito em seus efeitos. O que isso significa? O que a diplomacia não pode, a igreja pode. O que os políticos não logram realizar, a igreja logra conseguir, porque as portas do inferno não prevalecem contra ela. Não tenham medo.
Os irmãos pensam às vezes que as suas orações não são respondidas, mas o são. Então orem, fechem-se em seus aposentos, em seus quartos, até na garagem de casa fecham-se e orem, porque cada oração, e o santo anjo disse, olha, desde o momento em que te aplicaste a orar, a entender e a humilhar-te, mas a condição é que nos humilhemos perante o Senhor. Aquela oração feita há 20 anos não foi esquecida. Aquela oração feita há 30 anos não foi prescrita diante de Deus. Descanse. Louvado seja Deus. Os santos, porém, cheios do Espírito Santo, hão de combater o diabo diuturnamente. Em Efésios capítulo 6, versículos 11 e 12, lemos: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ou, noutras palavras, a nossa luta não é meramente carnal, ou política, ou social, ou geopolítica. A luta que a Igreja do Senhor trava é lá em cima, nos lugares celestiais. Mas para que sejamos bem-sucedidos, é urgente, é necessário que todos nós nos revistamos das armas espirituais e enfrentemos o diabo. Vamos enfrentar Satanás com oração, com clamor, com a palavra de Deus. Não é com a teologia da prosperidade, não. Não é com a confissão positiva. Não é com a teologia do coaching. Não é com as aberturas que Satanás quer que promovamos nas igrejas. Para vencermos esta batalha, é aqui, no joelho, clamando ao Senhor e lendo a sua palavra diuturnamente. Nesta luta, temos de resistir seriamente ao diabo. Em Tiago, capítulo 4, versículo 7, lemos: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Satanás não teme os nossos diplomas teológicos, as nossas teses, os nossos trabalhos de conclusão de curso. O diabo não teme os nossos mestrados. Não. E o diabo não teme também o nosso conhecimento das línguas originais, porque, muito provavelmente, ele foi tentar o eterno Filho de Deus num hebraico perfeitíssimo. E nas igrejas do Apocalipse, nas 7 igrejas,
provavelmente usou o mais puro grego. No entanto, ele treme quando nós nos sujeitamos a Deus. Quando ele vê um homem ou uma mulher de Deus humilhado perante o Senhor, curvado perante o Senhor, alquebrado por seus jejuns, o diabo teme, tem medo, porque sabe que aquele varão alquebrado, como Daniel, há de fazê-lo fugir, há de pô-lo a retirar-se. E o Senhor foi bem claro ao anjo da igreja em Esmirna: eis que o diabo colocará alguns de vós na prisão, e tereis uma tribulação de 10 dias. Não temais, não temais, sede fiéis até o fim, e dar-vos-ei a coroa da vida. Irmãos, o segundo ataque que nós, obreiros do Senhor, enfrentamos, ataques coordenados e sistemáticos à sã doutrina. Ponto 1. Nestes dias atuais, muitos hão de levantar-se contra a sã doutrina. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 13 e 4. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Infelizmente, hoje, temos obreiros, provavelmente não chamados pelo Senhor, temos obreiros, provavelmente não convocados pelo eterno Filho de Deus, temos obreiros, sabidamente, não arregimentados pelo Senhor, que querem, a semelhança de Balaão, conforme dissemos ontem, operando ardilosamente a teologia, fazer com que a igreja do Cordeiro se desvie da sã doutrina. Sabe por quê? Porque, sentindo eles comichão nos ouvidos, dizem: está pesado. Precisamos de uma abertura. E eu preciso arregimentar os meus argumentos, preciso apresentar os meus silogismos e a minha lógica para introduzir aberturas aqui. Quem pede abertura é porque está sentindo comichão nos ouvidos. O que é a comichão nos ouvidos? É quando você dá lugar a um demônio, após murmurar contra a igreja do Senhor, e esse demônio agora fica soprando-lhe aos ouvidos: abertura, abertura, abertura. Irmãos, o diabo existe. Os demônios estão a enfrentar os servos de Deus. Obreiros, pensemos um momentinho só. Em breve, o Senhor Jesus Cristo voltará. E Ele quer a igreja perfeita, sem rugas,
sem máculas, sem desfigurações. Não quer a igreja com piercings, com tatuagens, nem com roupas mundanas. Ouviram bem? A noiva do Cordeiro ouviu. A noiva do Cordeiro ouviu. Mantenhamos a sã doutrina, pregando corajosa e sistematicamente todos os desígnios de Deus. Conselho de Paulo a Timóteo: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Queridos irmãos, não podemos mais perder tempo. O púlpito é o móvel mais importante da igreja. Sabem por quê? Porque é daqui que nós proclamamos o santo evangelho e expomos a sã doutrina. É aqui. Já faz uns 2 ou 3 anos, fui visitar junto com o meu filho Gunnar Berg uma igreja no Rio de Janeiro que queria utilizar o material da idade. Lá chegando, impressionei-me com a igreja. Uma igreja toda preta, cadeiras pretas, chão preto, teto preto, tudo. E eu perguntei ao pastor que mostrava-nos o templo: agora, por que tudo isso? É por causa da nossa mídia. Dessa forma, somos vistos. É a nossa mídia. Dessa forma, todos poderão ver-nos. Interessante. O templo aqui é um templo construído para a glória do Senhor. E eu vi o Senhor da glória desde que eu cheguei aqui. Não mude. Não mudem. Não mudem. E a igreja ali, durante os cultos, talvez deva ter 15 ou 20 minutos de palavra, porque o restante é aquela dança, aquele movimento carnal que expulsa o Espírito Santo de entre nós. Já imaginaram ficarmos sem o Consolador, sem o Filho de Deus? E eu perguntei àquele senhor: e a escola dominical? Substituímos-la pela teologia do coaching. Quando eu ouvi aquilo, eu não quis acreditar. Será que a teologia do coaching e outras tralhas teológicas levar-nos-ão ao céu? No arrebatamento? Será que essas tralhas pôr-nos-ão diante do Cordeiro? Na Nova Jerusalém? Pregue a sã doutrina. Pregue a sã doutrina, anjo da igreja.
e os irmãos membros do santo ministério, ficai ao redor do vosso pastor, para que ele exerça o seu ministério com total excelência. Eu contei ontem para os irmãos, eu conheço um pastor, amigo meu, que não pode pregar determinados temas, porque vêm os censores e querem fazer-lhe a pauta de pregação. Esse texto não, machuca o meu filho. Esta passagem não, deixa minha filha triste. Esta outra nem pensar, a minha esposa não gosta. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Meu Deus, ajuda-nos, Senhor, dá-nos forças. Tópico 3. Ataques físicos contra os que lutam pela santificação da Igreja de Cristo. Ponto número 1. O crescimento da apostasia na igreja em Pérgamo levou à captura do ministério local. Nós já falamos esse assunto ontem, mas repeti-lo-emos hoje. Apocalipse 2, versículos 14 e 15. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Irmãos, quando este querido pastor assumiu a igreja de Pérgamo, ele deparou-se logo no início com algo terrível. O santo ministério local havia sido sequestrado por Satanás desde os dias de Antipas até aquele momento. Desde os dias de Antipas. Que coisa terrível! E o novo pastor, ao deparar-se com aquela situação, não reagiu. Pôs-se a tolerar aquele status quo diabólico. Como posso lutar contra este ministério? Dependo dele. Eles me mantêm. Eu tenho de estabelecer uma relação de boa vizinhança com esses homens. É assim em muitas igrejas. O homem de Deus sequer pode respirar, pode pregar a palavra de Deus, que é assediado pelos asseclas de Satanás. É uma situação infernal. E vinham eles agindo dessa forma, desse jeito, com essa estratégia, desde o dia de Antipas. E sabem o que eles fizeram com Antipas? Está aqui. Eu sei as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome,
e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Vou repetir aquilo que ontem já vos disse. Há obreiros que, por um cargo ministerial, por uma posição, e ambicionando uma boa igreja, estão dispostos a matar o companheiro espiritual, moral e até fisicamente, usando armas de fogo, ou um capanga contratado. Acham que isso não acontece? Acontece. E são esses homens que tentam amedrontar o homem de Deus. Não estou dizendo que haja tais homens entre nós. Eu estou dizendo para orarmos, para que pastores reféns desses agentes de Satanás sejam libertos. E sabe como nascem tais sentimentos? Quando desejamos algo que o Senhor não deseja para nós. Quando almejamos uma posição para a qual o Senhor jamais nos chamaria. Quando ambicionamos uma bela congregação para a qual o Senhor jamais nos colocaria ali e dar-nos-ia posse. Contentemo-nos, pois, com o lugar que o Senhor nos deu, para não irmos para o inferno, para não sermos lançados no lago de fogo. Já imaginaram ir para o inferno por causa de um cargo, ou de uma posição, ou de glórias humanas? Como age o homem de Deus? Se ele foi chamado, convocado, inscrito pelo Senhor para alguma obra, ele não precisa fazer nada. Age como José. José tinha certeza absoluta de que seria chamado para a suprema governança do Egito, só abaixo de Faraó. Não reclamou. Ele fora chamado para ser governador, mas vendido como escravo e comprado como escravo por Potifar, foi colocado para ser mordomo e obediente, tornou-se o maior mordomo do Egito, o melhor mordomo do Egito. Não fora ele chamado para ser agente penitenciário, carcereiro, mas ali, carcereiro, tornou-se o mais excelente carcereiro de todos. Espere, tenha paciência, você é homem de Deus, no momento certo o Senhor o chamará, descanse. Enquanto isto, busque todas as excelências espirituais. Ponto de número 4. Demônios atuarão a fim de produzir simulacros de doutrina e teologia. Irmãos, Satanás vem fazendo doutrina desde o Éden. Gênesis capítulo 3, versículos 4 e 5.
Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes do fruto proibido, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Ora, Satanás sabe fazer teologia e intentou fazê-la até mesmo diante da própria teologia Cristo, no deserto. Vou repetir aquilo que eu disse ontem. Não pensemos nós que o diabo nos teme a teologia, os diplomas, os títulos, as titulações e aquele bonito diploma com o carimbo do MEC. Ele não teme. Todavia, ele o teme quando você ora, quando você lê a palavra, quando você serve a sua igreja, quando você cerca o seu pastor de cuidados para que ele pregue a sã doutrina, quando você cuida da noiva do Cordeiro. Aí está a noiva do Cordeiro. Irmãos, Satanás vem fazendo teologia desde o Éden. E hoje, ele faz teologia não diante da árvore do fruto proibido, mas em muitos seminários, institutos bíblicos. Quando eu estava internado no Rio de Janeiro, eu recebi a visita de um jovem enfermeiro que me disse: pastor, eu preciso de sua ajuda. Eu estou estudando teologia em um determinado seminário e no primeiro dia de aula entrou um professor e disse-nos o seguinte: aqui nós estudamos teologia, Bíblia não. Aqui estudamos teologia. Esqueçam oração, esqueçam jejum e esqueçam essa besteira também de considerar os 11 primeiros capítulos da Bíblia verdade histórica. Pastor, o que eu devo fazer? Sai desse seminário agora, para você não ser lançado no lago de fogo junto com esse maldito professor. Irmãos, a Bíblia toda é verdade. Deus criou de fato os céus e a terra em 6 dias literais de 24 horas cada um. Aqui na casa do Senhor não há espaço para o evolucionismo ou para aquilo que alguns teólogos dentre nós chamam de evoteísmo, ou seja, tentam eles unir a Bíblia ao evolucionismo. Aqui não, aqui só tem espaço para a Bíblia Sagrada, para a Bíblia Sagrada, para a Bíblia Sagrada. Ponto 2. Nestes últimos dias, sua atividade doutrinária crescerá ainda mais. 1 Timóteo capítulo 4, versículos 1 e 2. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Eu conheci um jovem, crente, fiel a Deus. Enternecia-se ele com a Bíblia Sagrada. E punha-se ele diariamente a ouvir
aquelas músicas dos anos 60, 70, 80, como Oliveira Verdadeira. Músicas belas. E esse jovem resolveu fazer um curso de pós-graduação em uma entidade romana, católica. Uma entidade reprovada pelos próprios católicos. O resultado é que este jovem teve a alma sequestrada por Satanás e passou uma crise tão séria que chegou a pensar em suicidar-se. Irmãos, quando algum jovem quer fazer teologia, a verdadeira teologia, o seu primeiro seminário é grudar-se em seu pastor. Ore como ele ora. Pregue como ele prega. Jejue como ele jejue. E leia os livros que ele lê. E depois pergunte-lhe: pastor, em que seminário devo eu estudar? Aqui nós temos a idade, recomendamo-la. O que aconteceu com esse jovem? Naquele momento, teve a sua alma sequestrada por Satanás. Foi o que aconteceu com Maomé. Teve ele aquelas visões na caverna. Para ele, era o anjo Gabriel. E ele chegou preocupado, contou à sua esposa o que lhe havia acontecido. Ele estava com medo e a esposa: não, isso será bom para você. O resultado é o que vemos hoje. Uma religião violenta, apóstata e que persegue os cristãos até o dia de hoje. Não podemos nos enganar. O diabo aparece também como anjo de luz. E, infelizmente, há muitos teólogos pentecostais que, enquanto estão fazendo teologia em seus gabinetes, lendo livros ruins, estragados, imaginados no inferno, enquanto eles fazem teologia, há um demônio perto dele, perspicaz, que o está dirigindo naquele trabalho só para ele destruir a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Sejamos criteriosos para chamarmos os homens de Deus para pregar aqui. Porque o trabalho de 2 ou 3 ou 4 gerações de homens de Deus pode ser estragado em um único sermão. Em um único sermão. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Irmãos, eu estou um pouquinho preocupado, mas nós entregaremos rapidamente o que nos falta aqui. É que daqui a pouco vamos viajar, mas quanta saudade dos irmãos. Quando eu vejo essa igreja, lembro-me da igreja de minha infância, lá em São Bernardo do Campo, uma igreja de Madureira também. Que bênção!
Os operadores de teologia em nosso meio tudo farão para corromper os santos através da teologia e pelo uso capcioso da Bíblia Sagrada. Leiamos novamente a passagem. Apocalipse 2:14. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o que ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Ora, Balaão, pela teologia, corrompeu Israel. Balaão, manipulando a teologia, corrompeu o arraial de Israel. E num único dia, o Senhor matou 24.000 israelitas. Balaão ensinou Balaque a espalhar pelo arraial santo prostitutas. E estas levaram os varões israelitas à prostituição e a comerem do sacrifício aos ídolos. Igreja, livremo-nos de uma vez por todas da televisão, das minisséries, dos entretenimentos mundanos. Quanto tempo você passa a assistir tais entretenimentos? 2 horas. Traduza então essas 2 horas em devocional. 1 hora para orar e outra hora para ler a Bíblia Sagrada. O resultado? Você parará com esta história de divórcio. O meu casamento não dá certo, vou divorciar-me. Desligue o televisor e cancele aquela assinatura de entretenimentos e o seu casamento tornar-se-á uma bênção. Os meus filhos são atribulados, não são como os filhos do irmão Cicrano ou as filhas da irmã fulana. Só que esse irmão fulano, que se chama João, faz o culto doméstico todos os dias em sua casa. E a irmã Cicrana, que se chama Maria, está sempre aos pés de nosso Senhor, levando seus filhos continuamente ao altar. Sabe o que ocorre? O diabo faz teologia também através de filmes, séries, minisséries e entretenimentos. Você pode não perceber, mas quando você vê o seu filhinho de 3 ou 4 anos ou 2 anos entretido com o celular, graças a Deus. Olha, ele está entretido com o celular. Não, ele está recebendo doutrina de demônios. Deixe a criança correr. Deixe a criança peraltear. Mantenha-na, sim, sob disciplina. Mas é preferível uma criança dar-lhe trabalho a estar ali quietinha, recebendo influências de Satanás. Pastores, anjo da igreja, cuidado com os operadores de teologia. Eles são mais espertos que nós. Tem eles a astúcia de Satanás.
Então, encerrando, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Nós, somente assim venceremos todas as dificuldades. Nós, graças a Deus, o anjo da igreja, o Senhor cercou de varões valorosos para que ele possa ter todo o tempo para orar. As suas primeiras horas da manhã, pastor, é com entrevista com o Senhor Jesus. Ele está no gabinete, fazendo o quê? Falando com Deus. Não, mas e esses assuntos urgentes? Muita coisa urgente não é importante. O importante é falar com o Senhor. As urgências, nós auxiliares do anjo da igreja, cuidaremos delas. Mas o anjo da igreja precisa estar fechado com o Todo-Poderoso. E orem por vosso pastor. Orem por ele. Orem por vosso pastor. Orem por vosso pastor. Levantou-se de madrugada, tem um tempinho, roguem. Mas eu tenho tantos pedidos a fazer para o Senhor. Esqueça as suas carências. Esqueça as suas necessidades, porque enquanto você estiver orando pelo homem de Deus, as suas necessidades todas serão supridas. Sabiam disso? Foi o que ocorreu com Jó. Enquanto Jó clamava em favor de seus amigos, o Senhor virou-lhe o cativeiro. Irmãos, que Deus os abençoe pela recepção, pelo carinho. Nós já estamos retornando ao Rio de Janeiro. Incluam o nosso nome em seus caderninhos de oração, porque precisamos muito. Nós só pregamos, nós só permanecemos de pé, porque os irmãos estão de joelhos clamando em favor de nós. Pastor Cornélio, que Deus o abençoe, que Deus abençoe a sua senhora, irmã Camila, patriarca, esqueci meu nome, Eurípides, pastor Eurípides, que Deus o abençoe, que Deus o abençoe. É bom conhecer um ancião como o Senhor. Ele tem quantos anos? 87. Interessante que Caleb, com 85, partiu para a guerra. Os anciãos do Senhor têm vida em abundância. Pastor, muito obrigado. Deus abençoe. Aleluia. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que manhã maravilhosa, já com o coração assim, com saudade, né, irmãos? Encerrando a terceira edição da nossa EBOL e celebrando ao Senhor. Eu estava recordando aqui Provérbios capítulo 2, quando o sábio vai escrever dizendo assim: filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes